Olá a todos, professor Vini aqui falando, videoaula de hoje, Roma 4. Nós dividimos aí essas videoaulas sobre a civilização romana em 4 partes, né? A primeira parte, se eu não me engano, fala sobre a monarquia, as origens de Roma. A segunda parte fala sobre a república, né? O expansionismo romano. Terceira parte sobre o Império Romano. E agora, a quarta e a derradeira parte, pelo menos da parte ocidental, eu já te explico isso, nós vamos falar sobre o fim de Roma. Vem comigo aqui que eu vou te explicar essa partezinha importante para te entender esse meu raciocínio de que vai acabar, mas vai continuar. Olha só. Fim do Império Ocidental. Por quê? Olha só, 395 depois de Cristo, nós vamos ter um edito chamado de Edito de Tessalônica. Esse Edito de Tessalônica, olha só, Tessalônica é feito por Teodósio. Então, Tessalônica, Teodósio, ok? Esse Edito de Tessalônica, ele tem duas funções. A primeira delas é tornar a religião cristã a religião oficial em Roma. Nós vamos falar disso já aqui para baixo de novo, nós vamos dar uma retomada nessa ideia. Mas a outra coisa importante do Edito de Tessalônica é a divisão do império. Então o império, segundo o Edito de Tessalônica, vai ter duas partes. Uma parte, capital Roma, parte ocidental. Vamos para outra parte. Parte oriental, capital a ex-colônia grega de Bizâncio, ou de Constantinopla, capital Constantinopla. Então, se tu quiser, a gente até pode anotar isso aqui, ó. Edito de Tessalônica, duas partes. A parte ocidental, capital Roma, ok? Parte oriental, capital Bizâncio, que depois vai passar a ser Constantinopla, certo? Agora olha só o que nós vamos estudar hoje. Nós vamos ver o fim do Império Ocidental. Nós vamos falar dessa parte aqui. No outro vídeo eu gravo para vocês como vai continuar e como vai depois, né, ver as principais características, como vai acabar também o Império Romano Oriental, capital Constantinopla. Então olha só, Roma chega ao fim no ano de 476 depois de Cristo. Já o império que vai continuar, né, que é o Império Romano Oriental, nós vamos chamar ele de Império, veja bem, Bizantino, ele vai permanecer funcionando até 1453, obviamente, depois de Cristo. Então essa segunda parte aqui, a parte oriental, ela vai continuar funcionando por mais 1000 anos. Mas isso nós vamos falar então no outro vídeo ainda sobre o Império Bizantino. Agora nós temos que estudar o quê? Nós vamos nos concentrar sobre o fim do Império Ocidental, ou seja, como é que Roma deixou de ser Roma, né? Na verdade a cidade sempre vai permanecer, né? Ela é a capital da Itália hoje, né? Dentro de Roma nós temos o Estado do Vaticano, mas Roma, enquanto grande civilização, vai perder espaço, vai acabar. Por que Roma chega ao fim? Então, eu anotei aqui para vocês os fatores, né? Fatores do quê? Fatores da decadência, né? Ou, se tu preferir, os fatores do fim.
por que Roma, por que a civilização romana ocidental chegou ao fim. E são 3 os fatores que nós vamos dar uma estudadinha agora. O primeiro fator vai ser relacionado a um aspecto externo. Então vamos anotar aqui. Aspecto externo. Já os outros 2 fatores serão fatores internos. Então vamos botar aqui interno, interno. Vamos começar pelo mais simples e o mais fácil. O fator externo. Então vamos imaginar Roma, né? E vamos imaginar algo fora de Roma. O que vai chegar em Roma? O que vem de fora para dentro que causa o fim de Roma? É fácil, né? O fator externo são as chamadas invasões bárbaras, né? Ou se tu preferir, né? As invasões dos bárbaros. Quem é que são os bárbaros, né? Os romanos, aqui é muito importante tu entender isso, eles vão eles vão denominar todos os povos que viviam fora da civilização romana, fora dos limites de Roma, eles vão chamá-los de bárbaros, né? Eu vou colocar alguns aqui, só para te não te assustar muito. Hunos eram considerados bárbaros. Talvez, muito famosos, os vikings, considerados bárbaros. Nós temos ainda os francos, temos os godos, temos os saxões, temos os latinos, e a lista aqui é interminável. Visigodos, ostrogodos, saxões, celtas, enfim, tem muitos povos mesmo que vão ser chamados pelos romanos de bárbaros, né? Talvez um dos mais poderosos, vamos anotar aqui que pode ser importante, são as chamadas tribos germânicas. Vamos anotar aqui, germânicos, povos germânicos. Esses foram muito incisivos, muito importantes, então muitas vezes aparece isso na hora das provas, ou mesmo para te compreender, se tu é um estudioso aí do assunto, povos germânicos ou tribos germânicas, as tribos do norte, certo? Então, fator que vai causar o fim de Roma, invasões bárbaras. Por longo tempo, e historiadores mais simplistas explicavam que Roma chegou ao fim por uma coisa só: as invasões dos bárbaros. Eles de fato invadiram, né? Os érulos vão ser os últimos a invadirem Roma no ano de 476 depois de Cristo. E eles vão depor o último imperador romano, que por coincidência tinha o mesmo nome do primeiro rei de Roma. Lembra qual é o nome do primeiro rei de Roma? Fundador de Roma, que matou o seu irmão, os 2 amamentados pela loba? Rômulo. Rômulo é o primeiro rei e o último imperador da cidade de Roma, Rômulo Augusto, ok? Então, os érulos são os responsáveis pela deposição dele. Por isso essa data, né, ela marca o fim de Roma. Mas os érulos não foram responsáveis única e exclusivamente pelo fim de Roma. Nem mesmo os povos germânicos ou todas os outros povos bárbaros, né, responsáveis pelo fim de Roma. Não, nós temos que analisar isso de uma maneira mais sábia e mais complexa. Então, costuma-se dizer que esse é o fator externo, a invasão dos bárbaros. Muito bem. Mas existem 2 fatores internos que são também importantes e hoje estão, né, muito em voga quando a gente quer explicar por que Roma chegou ao fim. Vamos lá.
Fator interno 1. Crise do escravismo. Veja bem, vamos anotar uma coisa aqui. O escravismo, tá? Ele vai estar relacionado, ele vai estar aparecendo aqui como um conceito de modo de produção. Então é como se o sistema econômico de Roma chegasse a um limite, né? Chegasse a um fim. E isso está associado a alguns fatores. Por exemplo, a chamada Pax Romana. Lembrem que os escravos romanos, eles são provenientes das guerras. Se os imperadores criassem períodos de paz sem guerras ou sem conquistas, ou agora já nesse contexto aqui, a partir do século III da crise de Roma, nós não temos mais conquistas. Se nós não temos mais conquistas, nós não temos mais escravos. Então o modelo que sustentava Roma, que era o modelo escravista, ele começa a chegar ao fim, ele começa a ter limites. E isso está relacionado então com a Pax Romana. Vamos anotar aqui que é o fim das conquistas, certo? Aí, vamos anotar aqui, né, que é muito importante tu entender isso. Nós vamos ter uma diminuição do número de escravos. Então, diminuição do número de escravos. O que isso significa, né? Significa que se temos menos escravos, nós vamos ter menos gente produzindo riqueza para sustentar Roma, né? Tu nunca pode imaginar Roma apenas só com a cidade. Isso era só lá no começo, quando eles eram uma vila, lá no período da monarquia. Depois tu tem que imaginar Roma como uma grande civilização, toda ela construída ao redor do mar Mediterrâneo. Então Roma é o centro, mas as outras regiões sustentam Roma com o modo de produção voltado para a extração do trabalho escravo para sustentar as riquezas de Roma. Então isso a gente chama de a crise do escravismo. Também tem um fator importante que, na medida que nós não temos mais conquistas, não tem uma renovação do número de escravos, e os escravos por si só não se reproduzem. Claro, que não significa que eles não tenham tido filhos, por exemplo, não tenham relações sexuais, as mulheres não engravidam. Sim, mas lembrem-se que em todas as civilizações humanas sempre há um alto índice de abortos entre as escravas. Por quê? Porque elas não querem que seu filho nasça como um escravo, naquela condição subhumana, né? Muitas vezes isso era pautado no exemplo de crianças que nasciam retiradas dos pais, eram violentadas, eram estupradas. Então isso elevava, vamos dizer assim, o índice de abortos, o que diminuía então a quantidade de escravos que se reproduziam. Muito bem, então esse é um fator interno, a crise do escravismo. Mas há ainda um terceiro fator associado com esta crise. Esta crise é o avanço do cristianismo. Aqui, se você ainda não viu, né, veja a parte 3, né? Veja Roma 3. Por quê? Porque lá eu explico bem certinho o avanço do cristianismo. Mas aqui vamos lembrar algumas coisas. Nós vamos ter alguns imperadores, vamos citar o nome de um aqui, Nero. Nero é um dos precursores da perseguição aos cristãos, que lá no começo do império viam os cristãos como
objetos. Eles eram escravizados, eles eram jogados aos leões, literalmente, lá no Coliseu, jogados às lutas com os gladiadores. Eles foram dizimados, perseguidos lá no começo. Mas, com o passar dos séculos, né, e tu tem que lembrar sempre que são longos períodos, né, nós vamos ter aí 4, 5 séculos de Império Romano ocidental, né, o oriental vai durar bem mais, vai chegar ao milênio. O cristianismo vai mudar a sua cara. Os cristãos vão deixar de ser perseguidos, humilhados, escravizados, para aos poucos, e começa de baixo para cima na pirâmide social, começa com a população mais pobre, escravos, plebe, clientes, até chegar aos patrícios e depois o próprio imperador. O cristianismo vai ganhando espaço em Roma. Aqui eu vou anotar duas coisinhas para ti. 313 temos lá o Edito de Milão, tá? Que dá o que? Liberdade de culto aos cristãos. Depois, 395, olha só, eu já anotei isso antes, Edito de Tessalônica. Lembra que ele tem duas partes. A parte que fala sobre a divisão aqui ocidental e oriental, e a outra parte que torna a religião cristã a religião oficial de Roma. Então, Tessalônica, né? Só para ficar registrado, o Edito de Milão é imperador Constantino. E Edito de Tessalônica, já te ensinei antes, Teodósio. Beleza? Então, esses dois éditos demonstram para nós o que nós vamos chamar de o avanço do cristianismo, de uma religião que era perseguida, né, lá no início do Império, passando para ter liberdade de culto, e no final lá do século IV nós vamos ter não só liberdade de culto, mas a transformação da religião cristã na religião oficial do Império. O imperador Teodósio vai se converter, ele vai se batizar como cristão. Ele abandona a característica de divindade que havia na mitologia romana, que era a religião anterior, né? Quando a gente estuda esse Império Romano Ocidental, 90% do tempo os romanos acreditaram em Júpiter, em Saturno, em Netuno, em Mercúrio, em Vênus, né? Veja que não é os planetas, né? São deuses, divindades romanas, que são as mesmas divindades gregas, só com nomes diferentes. A gente vai dar o nome disso de mitologia greco-romana, certo? Mas agora, olha só, no momento que os cristãos chegam ao poder, vamos dizer assim, que eles têm agora o imperador ao seu lado, que a religião oficial é a religião cristã, é nesse contexto aqui que nasce a Igreja Católica Apostólica Romana. Os cristãos vão começar a perseguir os pagãos, ou o paganismo, que está relacionado diretamente aqui com a ideia da mitologia. Então, veja bem, perseguidos, os cristãos passam a ser perseguidores. E aí nós temos uma mudança no panorama aqui, porque esses cristãos, eles vão seguir os ensinamentos bíblicos, eles vão seguir os 10 mandamentos, e entre os mandamentos está o fato de não matar, de não tirar a vida de ninguém. E isto vai interferir diretamente no contexto das guerras e das invasões dos bárbaros. Nós só vamos ter uma mudança nisso
quando Santo Agostinho vai criar o conceito de a guerra justa, ou seja, está lá nos mandamentos, não matarás, mas dá para matar, desde que seja em nome de Deus, seja para impor a religião e a vontade de Deus. Aí tudo certo, impor o cristianismo, está liberado. Não impor o cristianismo, aí não pode, certo? Então esse é um conceito que só vai mudar nesse processo aqui, mas nós vamos ter ainda um tempo até que isso ocorra. Então eu deixei aqui um espaço para te mostrar isso agora na prática. Agora vamos parar dessa parte mais teórica aqui e vamos te mostrar isso na prática, tá? Vamos fazer aqui um rascunhozinho. Vamos imaginar que aqui nós tenhamos a cidade de Roma, certo? Claro que aqui tu vai imaginar assim, né? Vai ter que imaginar bastante, porque eu só vou fazer aqui um raciocínio contigo e um rascunho. O que nós vamos fazer aqui? Nós vamos estabelecer aqui uma fronteira. Vamos imaginar que ali terminava o Império Romano. Para lá do Império, quem que viviam? Viviam os bárbaros, né? Hunos, godos, visigodos, ostrogodos, íberos, ângulos, saxões, latinos, suevos, ângulos, celtas, saxões, bretões, todo esse povo aí, tá lá, os bárbaros. O que vai acontecer com os bárbaros? Os bárbaros, eles estão cada vez mais perto e cada vez provocando mais interferências, invasões aqui, ultrapassando a fronteira. Muito bem, os romanos vão levar as suas legiões lá, seus soldados, para proteger a fronteira. E nos áureos tempos do Império, eles conseguiam conquistar, dominar essas regiões. E aí, eles, com as guerras, conseguiam pegar os bárbaros e transformar esses bárbaros em escravos. Então, os escravos estavam aqui na lavoura, certo? Trabalhando ali. Tu já percebeu que eu sou péssimo de desenho, mas tu vai imaginar que isso aqui são fazendas. E olha só, os latifúndios, né? Esses latifúndios aqui, eles produzem riqueza, eles sustentam Roma, certo? Vamos botar aqui, ó, um símbolozinho de riqueza, tá? Comida mesmo, mas também riqueza, produzem riqueza para Roma. Então, vamos lá. Soldados, legiões, atacam os bárbaros, escravizam os bárbaros então são trazidos para cá, vamos anotar aqui, escravos, e esses escravos produzem riqueza para Roma. E aí, Roma cada vez mais rica, envia seus soldados para lá, certo? Isso é no auge de Roma. Só que aí, nós vamos pegar essa parte aqui e vamos começar a aplicar aqui. Nós vamos ter cada vez mais períodos da chamada Pax Romana, eles vão fazer isso para fazer jogos, para se divertir, trazer os soldados de volta, eles vão, na verdade, menosprezar os bárbaros. Não vamos ser derrotados por esses bárbaros. E aí eles começam a desproteger a fronteira. Os bárbaros começam cada vez mais a avançar, começam a impor derrotas para Roma. Aí os romanos, né, que cada vez enviam menos soldados para lá, eles também produzem menos riqueza. E isso começa a se tornar um ciclo vicioso, né? E os bárbaros cada vez conseguem avançar um pouco mais. Até que nós temos a chegada das ideias cristãs, o cristianismo, e esses soldados aqui cada vez são menos eficientes, eles não lutam mais pelo imperador, pela glória do imperador, o imperador como uma divindade,
porque agora, antes de ir para a guerra, eles vão lá fazer o sinal da cruz. E aí, se eles fazem o sinal da cruz, matar pode ser um pecado. Até que o Santo Agostinho vai corrigir esse detalhe. Mas isso aqui vai acabar gerando cada vez mais ataques entre os bárbaros. Nós não vamos ter só uma entrada em Roma, que eu te falei antes, dos Érulos, né? Que vão derrubar o governo do Rômulo Augusto. Nós vamos ter um primeiro povo invasor que chega a Roma, que são os chamados vândalos. Os vândalos, o que eles vão fazer quando eles invadem Roma? Os vândalos, eles vão fazer vandalismo. Eles vão quebrar tudo em Roma. Por isso, inclusive, o termo vândalos, vandalismo, certo? Mas, como eu te expliquei antes, vão ser os Érulos que vão provocar o fim de Roma. Então, claro, isso aqui é uma analogia muito simplista, mas só para tentar te explicar o que nós vimos aqui um pouco mais do ponto de vista teórico, agora visto na prática. Então, invasões bárbaras, crise do sistema escravista e, não esqueça, entre os soldados e mesmo entre a população de Roma, a ideia do cristianismo, certo? E aí Roma chega ao fim. Muito bem. Roma chegando ao fim, que nós precisamos ver uma coisa para fechar todos esses nossos vídeos, a não ser que tu também queira saber como foi o Império Romano Oriental. Aí tu assiste aí que eu vou gravar também o Império Bizantino. Legado. Qual é o legado deixado pelos romanos? Legado é sempre associado à ideia de herança cultural, né? Vamos anotar. Herança cultural. Muito bem. Primeira coisa, direito. Lembrem-se das leis ou da lei das 12 tábuas, né? É só o começo. Depois nós vamos ter uma compilação enorme de leis, mas isto é fundamental. A prova do Enem, por exemplo, é uma que adora perguntar sobre o legado das civilizações antigas. Então, uma das coisas fundamentais é o direito romano. Ele influencia, por exemplo, o direito aqui do Brasil, a Constituição brasileira. Se a gente for buscar qual é o arcabouço teórico dessa Constituição, as origens disso, nós vamos achar lá a origem no direito romano. Muito bem. Segunda coisa, instituições. Por exemplo, o Senado é uma instituição criada, inventada pelos romanos, os anciãos, os conselheiros, né? Que depois vão, inclusive, matar muita gente lá dentro do Senado, conspirar e tudo mais. Tudo bem, mas o Senado é uma instituição. Outra são as magistraturas, também associadas aqui à nossa cultura com o direito. Então, magistraturas, o Senado, são instituições fundamentais e importantes. Se tu quiser, tu pode ainda lembrar, né? Vamos anotar aqui para cima, a própria concepção associada à prática política da res publicus, a coisa pública. Então, a ideia de república também está presente. Depois, a questão da religião, né? Tu vai lembrar que aqui no Ocidente, lá no extremo oriente não é bem assim, né? Mas no ocidente a gente vai ter uma influência muito grande, tanto da parte da mitologia romana, né? Haja vista aí o exemplo do nome dos planetas antes, mas também do cristianismo. Então, esse surgimento da Igreja Católica Apostólica Romana vai estar dentro da história de Roma, dentro do Império Romano, ok? Então, isso tudo a gente pode sintetizar com a ideia também da cultura ocidental. Nós vamos ter
criação e influência de princípios arquitetônicos muito famosos. Os aquedutos romanos são uma herança cultural muito grande. Os pilares que têm uma influência da cultura grega. Nós temos arcos, nós temos colunas, a coluna de Trajano é muito famosa em Roma. Enfim, temos muita coisa associada com a cultura romana que se funde com aquilo que a gente chama de cultura ocidental. Então isso é muito importante para a gente finalizar aí a nossa série de aulas ou de videoaulas sobre Roma, tu pegar essa parte aqui do legado romano também. Então, chegamos ao fim de Roma Ocidental, mas se tiver afim, tu ainda pode assistir o videozinho sobre o Império Bizantino e eu te conto aí sobre o Império Romano Oriental, que foi muito maior do que o Ocidental, 1 milênio de duração, certo? Valeu, um abraço, muito obrigado sempre pelo carinho de todos. Valeu, tchau, fui, tchau!